Nós somos a segunda igreja Batista em Apucarana, estamos transmitindo, estamos aqui na rua Nações Unidas, 29, Vila Calva. Nós vamos para a palavra de Deus. Nós estamos fazendo uma série de reflexões nos Salmos e estou no Salmo 23 agora, refletindo no Salmo 23. Salmo 23. Vamos colocar ali, e eu queria que nós declarássemos juntos esses salmos. Alguns irmãos têm decorado, mas a gente pode também, já seguindo essa versão, nós podemos declarar. Vamos juntos dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Aleluia. Deus seja louvado por sua palavra. Aleluia. Nós falamos no domingo passado que essa frase, o Senhor é o meu pastor, ela nos remetia para três realidades. A primeira delas é um trono, a segunda uma mesa e a terceira uma cruz. Um trono porque nós dizemos o Senhor, então estamos reconhecendo o seu governo, o seu senhorio, a sua soberania. Então nós dizemos que esse pastor primeiro é o Senhor, então reconhecemos o trono. Vemos também nessa declaração: o Senhor é meu pastor, uma mesa, porque ele é pastor e ele serve a mesa, ele cuida de nós, ele é o pastor que cuida das suas ovelhas. Então nós vemos a mesa, o Senhor preparando uma mesa diante dos nossos inimigos, nos dando alimento, sustentando as nossas vidas. E vemos a cruz, porque este Senhor que é o meu pastor, e Jesus disse: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas ovelhas. O pastor dá a vida por suas ovelhas. Então a gente vê uma cruz, e falamos semana passada, e naquela cruz também nós fomos crucificados, e nós aceitamos a cruz. Então quando eu digo que o Senhor é meu pastor, eu aceito que Ele me comprou, Ele me redimiu, e Ele tem todo o direito de ser o Senhor da minha vida, para que Ele cuide de mim, e a minha vida agora está na vida de Cristo. Vimos também, vamos ver a partir de agora, que o Salmo 23 está dentro do contexto. Tem o Salmo 22, o 24 e o 23, né? Óbvio, né? Entre o 22 e o 24 tem o 23. Mas qual que é a questão interessante aqui? Que o Salmo 22, todos esses salmos são messiânicos, ou seja, 1000 anos praticamente antes de Jesus, Jesus já era profetizado através dos salmos. Jesus está na lei, Jesus está nos profetas, Jesus está nos salmos, Jesus está em toda a Bíblia, porque Ele é o Senhor. Então o Salmo 22, ele é um salmo messiânico. Já começa o Salmo 22 dizendo assim, olha, a mesma expressão que Jesus disse na cruz. Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparastes? E toda a leitura do Salmo 22, vocês podem fazer, ele fala do servo sofredor. E no Salmo 24, dá uma olhada lá, o Salmo 24 fala desse Senhor que vai voltar em glória. E no final, versículo de número 8 em diante, 7 em diante, ele fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Esse é o Rei da Glória. Então esses dois salmos, o Salmo 22 fala do seu servo sofredor, o 24 fala daquele que vem em glória, e o 23 fala do ministério pastoral, do ministério daquele que cuida das ovelhas,
do pastor de Israel, que é Jesus. Por isso que ele disse lá em Lucas, em João 10, versículo 11: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Então esses 3 salmos são messiânicos. Esse salmo que estamos falando é um salmo messiânico. Veja, o sujeito desse salmo, o agente desse salmo, o centro desse salmo, o foco desse salmo é a própria pessoa do pastor. É ele. Aqui nós, quando vemos assim, o texto todo fala dele. Por exemplo, o versículo 6 do Salmo 23, o versículo 6 fala: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Veja que fala bondade e misericórdia, e bondade e misericórdia são conceitos, mas aqui é uma linguagem que nós chamamos de uma linguagem ontológica. Ontológica é quando a palavra é um conceito, mas falando de uma pessoa. Não é a bondade e a misericórdia que me segue, é o pastor que me segue carregando a bondade e misericórdia. Quando muitas vezes na Bíblia essa ideia é uma ideia de uma linguagem ontológica, que fala de uma pessoa. Uma pessoa. Por exemplo, a palavra diz assim, 1 João capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. Ou seja, Deus não apenas tem amor, mas Deus é amor. Entendeu? É um conceito de uma pessoa. 1 Coríntios capítulo 13, por exemplo, fala assim, que o amor é sofredor, o amor é benigno. Não é o amor, mas a pessoa de Cristo que é o Deus de amor. Porque o nosso amor não é assim, nosso amor é falho. Então aqui existe um autor, só para que vocês saibam, chamado Paul Tillich, que é um teólogo. Ele fala assim que aqui em 1 Coríntios 13 é um conceito ontológico, fala de uma pessoa. Então o Salmo 23 está falando de uma pessoa, está falando da pessoa de Cristo, da pessoa do nosso pastor querido, do nosso pastor amado. O foco é o pastor, o foco não são as ovelhas, embora as ovelhas são abençoadas pela realidade da presença deste pastor. E o salmo todo, ele vai revelar essa pessoa. O mais importante é conhecer a pessoa de Cristo, do que conhecer os conceitos que são importantes, mas a pessoa é fundamental. Você conhece o Senhor? Você conhece o pastor? Você conhece Jesus Cristo como pastor da sua vida? Isso é preciso conhecer. Falei uma vez aqui, repito de novo, a ilustração, uma ideia de um concurso que houve sobre declaração do Salmo 23. Vamos falar sobre isso. E alguém muito eloquente declarou o Salmo 23: o Senhor é meu pastor, e colocou toda a entonação de voz, e nada me faltará. Outro veio também e declarou com coerência todo o salmo, e declarou de uma forma poética e de uma forma muito bonita o salmo. E depois desse concurso veio outro senhor, muito simples, e ele começou: o Senhor é o meu pastor, e aí ele se não lembrava mais de nada. O Senhor é o meu pastor, e tentava lembrar do texto. E na hora que definiu o concurso, aqueles pastores, aquelas pessoas que estavam julgando, falou assim: todos foram muito bem, todos conhecem muito bem o salmo do pastor, mas esta pessoa aqui conhece o pastor do salmo. Então, irmãos, nós temos que conhecer o pastor do salmo, o pastor da palavra, aquele que é a nossa vida, aquele que deu a vida por nós. Então o Evangelho não é conceitos, ideias, doutrinas, religião. O Evangelho não é informação. O Evangelho é o relacionamento com uma pessoa. O Evangelho é relacionamento com um ser, essa pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o próprio Senhor é a bênção desse salmo. Aqui nós veremos que o Senhor é a bênção descrita aqui. Não apenas as coisas que Ele opera pelo fato de Ele estar presente, mas Ele é a bênção. O Senhor, o fato dele ser o nosso pastor, é a grande bênção. O fato dele estar conosco é a grande bênção. Por exemplo, Lamentações de Jeremias, vamos dar uma olhada, capítulo 3, verso 24. Lamentações de Jeremias 3, verso 24. Todo aquele contexto ali de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso Jeremias 3, 24, ele está dizendo assim, ele está num momento muito de sofrimento do povo de Israel, e chega um ponto que ele fala assim: quero trazer à memória
o que me pode trazer esperança, o que me pode dar esperança. Aí ele vai lembrar as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, nos versos anteriores. Ele vai lembrar também de que, coloca no versículo 21 para mim lá, por favor. O versículo 21, ele fala, Jeremias, lamentações, tá querido? Esqueci de falar, lamentações de Jeremias. Tem Jeremias e lamentações de Jeremias. Ele vai lembrando então, ele está sofrendo, ele fala, o que me pode trazer esperança? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 21 a 24. E ele vai dizer então, as misericórdias do Senhor, a fidelidade do Senhor. Depois ele vai dizer no versículo 24, o Senhor é a porção da minha herança. O que dava consolo para ele é que o Senhor era a sua porção. Olha, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Ou seja, a porção é a parte que cabia a ele, aquilo que ele tinha. A mesma ideia dos levitas que não receberam terras em Israel, mas por quê? Porque Deus era a porção deles. Nós podemos não ter algumas coisas, mas Deus é a nossa porção, Deus é o nosso pastor. Esse é o problema que nós temos hoje, porque as pessoas às vezes se aproximam de Deus e da igreja para receber as coisas e as bênçãos, mas não estão reconhecendo a mão que dá as coisas, porque a mão que dá é mais preciosa do que as coisas. É a mão de Deus, é o próprio Senhor que é a nossa porção. Por isso o salmista começa, o Senhor, de uma forma até alegre, é o meu pastor. Você pode dizer isso? O Senhor é o meu pastor. É bênção isso, é graça, não é direito algum, não é obra que fizemos, não é por causa das nossas obras, é por causa da sua graça e da sua misericórdia. Nós podemos dizer, o Senhor é o meu pastor, é a minha porção. Cada bênção dada aqui para as ovelhas vem do fato da presença do pastor. Você vai percebendo no Salmo, voltando ao Salmo 23, que é Ele o tempo todo, é Ele que me faz repousar, é Ele que me guia às águas tranquilas, é Ele que me leva no meio pelas veredas da justiça, é Ele que faz a mesa, é Ele que me segue, Ele o tempo todo a presença dEle é que gera as bênçãos. Você escolheria, por exemplo, uma bênção sem a presença dEle? Porque muita gente quer uma coisa, e quer uma coisa tão obcecadamente, e aquela coisa, ele dá tudo para aquela coisa até deixar o Senhor, porque ele quer coisa, mas o crente quer o Senhor, porque o Senhor é a nossa maior bênção. O Senhor é o meu pastor. Cada bênção dada para a ovelha vem por causa da presença de Deus. O salmista vai discorrendo então que sempre ele está presente em cada ação ali, porque Ele é o nosso pastor. Jesus em João 10:11 diz assim, e eu sou o bom pastor. Veja, eu sou o bom pastor. Quando Jesus usa essa expressão, eu sou, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele está falando da sua deidade, da sua divindade, de que ele é Deus, porque o nome eu sou aparece a primeira vez em Êxodo capítulo 3. Vamos dar uma olhada? Êxodo capítulo 3, quando Moisés é chamado naquela sarça ardente, Êxodo capítulo 3, e o Senhor diz para ele, a partir do versículo 10, vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo do Egito. E Moisés então no versículo 11 vai dizer, quem sou eu para ir tirar os filhos de Israel do Egito? E Deus respondeu, eu serei contigo. Moisés ali recebe uma palavra, e ele vai dizer, mas quem sou eu? E Deus vai dizer para ele, a partir do versículo 14, não é quem você é. E olha o que diz no versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Quem está te enviando é o eu sou. E o eu sou é que você vai dizer, aqueles que disse-me mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. O que o Senhor estava dizendo para ele é assim, Moisés, eu sou e basta. E alguns hebraístas, gente que estuda bastante o hebraico, entende que no hebraico não tem, por exemplo, essa é muito misterioso, porque não tem esse tempo. No hebraico não tem passado, presente e futuro. No hebraico existe uma realidade. Então quando ele diz assim,
eu sou, ele está falando do que ele sempre foi. Quando ele diz eu sou, ele está falando que sempre será. Então ele está dizendo para Moisés assim: tudo que você precisar para fazer o que você tem que fazer, eu sou a resposta, eu sou a ferramenta, eu sou o que você precisa, eu sou o que sou, e em mim mesmo eu me basto, porque ele está fora do tempo. Então Jesus diz assim: eu sou. Todas as vezes que Jesus usava essa expressão no Novo Testamento, eu sou, os judeus entendiam que ele estava se dizendo Deus, por isso que eles queriam matá-lo, porque ele dizia o quê? Eu sou a porta das ovelhas, João 10, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou. Então essa palavra eu sou machucava o coração, machucava a mente religiosa dos judeus, porque eles estavam ouvindo aquele homem que eles não acreditavam, dizendo que ele era o eu sou. Ele era o eu sou. Então ele estava dizendo eu sou. Por isso que aqui no Salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque a questão é, ele é tudo que nós precisamos. É como se ele dissesse assim, irmãos, como se ele dissesse aqui: eu serei o que serei. Alguns autores e alguns hebraístas acham que a expressão melhor ainda seria: serei o que serei, serei o que for necessário. Eu sou aquilo que você não é. Eu sou a luz porque nós não temos luz. Eu sou a cura porque nós temos enfermidades. Eu sou a salvação porque nós estamos perdidos. Eu sou a resposta porque nós só temos perguntas. Eu sou a paz porque nós só temos medo. Eu sou tudo aquilo que você não tem. É Ele que é tudo. É Ele que completa todas as coisas. Então o Salmo 23 ele é messiânico, porque ele fala da pessoa de Jesus. Jesus assume a sua deidade. Eu sou a porta, eu sou, eu sou, eu sou. É como se dissesse: eu sou tudo. Por isso ele pode dizer depois: nada nos faltará. Aquele que tem o tudo não sente falta de nada, porque tem o tudo. Não porque não nos vai faltar alguma coisa, vamos ministrar isso mais para frente. Coisas humanas. Não é isso que ele está falando. Ele está falando: se ele é, e ele é o meu pastor, não sentirei falta de nada, porque eu tenho o melhor. Eu tenho o melhor. Veja, irmãos, nós somos tão miseráveis que às vezes nós nos afastamos do Senhor porque perdemos alguma coisa, ou um relacionamento, na verdade, ou perdemos alguma coisa física e nos afastamos de Deus. Não, nós devemos ficar felizes porque o temos, e esse é o maior tesouro. Então, queridos, o Salmo 23, ele fala dessa pessoa, ele é tudo, e aqui no Salmo 23 vemos a manifestação dele em todo o momento, ele se manifestando. Como que ele vai se manifestar? Quando a gente vai vendo a sequência do Salmo 23, vamos lá para o Salmo 23, você vai vendo a sequência do Salmo 23, cada frase daquela fala de um aspecto do caráter de Deus. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, aí nada me faltará. Ali fala do Senhor, do Jeová, o Jeová Jireh, nada me faltará. O Deus que é provedor, o Senhor que é pastor é o provedor, é aquele que já antevê as coisas que necessitamos e já providenciou o que nós necessitamos, porque Ele nos conhece desde a eternidade, e Ele já providenciou. Ele é o Deus que provê todas as coisas, é o Deus Jeová Jireh. Então, veja, ali é ele está falando de uma verdade, e nessa verdade tem uma pessoa, que é o Jeová Jireh. Seguindo para o versículo 2, Salmo 23, vamos lá? Seguindo para o versículo 2, ele fala: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso. Ele vai falar ali que Ele é o descanso, Ele é o repouso do seu povo, Ele é o Jeová Shalom, de paz, aquele que traz repouso. Ele está manifestando o seu caráter através daquilo que Ele faz. Deus se manifesta,
aquilo que ele é através daquilo que ele faz. Da mesma forma nós somos aquilo que fazemos. Por isso que da árvore boa não pode dar maus frutos. Então Deus está falando, eu sou isto. Está revelando-se aqui, é Deus se manifestando ao povo, que aquele pastor é o Jeová Shalom, e Jesus é o nosso bom pastor, e ele diz assim, Mateus 11, 29, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. É aquele que nos traz descanso. Hebreus capítulo 4, versículo 3 vai nos dizer que nós encontramos o descanso. O nosso descanso não é um sábado, o nosso descanso é estar em Cristo. Hebreus 4, versículo 3, quando estamos então em Cristo, encontramos o descanso, o lugar de descanso para as nossas almas. Nós, porém, cremos, quem? Os que cremos, entramos no descanso. Descansamos de tentar agradar a Deus pelas nossas obras. Entramos no descanso, porque nós então conhecemos a Cristo e descansamos na certeza de que Ele nos salvará. Continuando, o Salmo 23, ele vai dizer, Ele me leva às águas tranquilas. Ele me leva às águas tranquilas. Está revelando o outro caráter de Deus, que Deus é o Deus de toda a vida, é a fonte da vida. É Ele que leva as águas. E João 7, versículo 37 e 38 fala assim, quem tem sede vem a mim e beba das fontes de águas vivas. É Ele, nós bebemos dele, nós tomamos dele. O retrato da ceia é que nós bebemos dele, da vida dele, não daquilo que nos dá, mas dele mesmo. Então ele é aquele que nos leva às águas tranquilas. Interessante aqui, nós vamos depois trabalhar um pouco mais esse tema. As ovelhas são muito medrosas. Eu acho que bem a nossa característica. Elas têm medo de tudo. Elas têm medo de morrer afogado. Se ela chegar, então, se o pastor leva a ovelha e a água está muito forte, ela não toma. Ela fica com medo. Aí ele tem que pegar, muitas vezes com a mão, colocar água na boca da ovelha. Ou às vezes ele pega a ovelha, quando não tem água tranquila, e ele faz um fosso, coloca a água lá, para que ela possa tomar aquela água, porque ela não consegue, ela tem medo das águas correntes, porque ela tem medo de se afogar. E aqui o texto fala que Deus também, sabendo da nossa dureza, nos leva às águas tranquilas. Ele nos coloca esta água de vida, nos faz beber das águas. E as ovelhas, às vezes, como eu disse, elas não queriam beber com medo, e ele vem dar na boca a água. É o que Deus fez por nós. Porque se dependesse de nós, em buscá-lo, nós estamos perdidos, mas Ele vem e nos dá água na boca, traz a vida de Cristo. Então, Ele está manifestando aqui o seu caráter. Outro texto, outro versículo, que nós vamos depois explorar, versículo de número 3, guia-me pelas veredas da justiça. Mais uma vez falando de Deus, quem Ele é, Jeová Tsidkenu, né? Que é o Deus de toda a justiça. Ele está se revelando como o Deus da justiça, e Cristo é a nossa justiça. Quem é? Por que podemos entrar diante de Deus? Porque o injusto não entrará no reino de Deus. E como que eu posso entrar então no reino de Deus se eu sou injusto? Eu entro por causa da justiça de Deus, e a justiça de Deus é Jesus Cristo. Dá uma olhada, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, que Ele é a nossa justiça. Então veja só, o caráter de Deus, aquilo que Deus é, sendo revelado aqui no Salmo 23. 1 Coríntios 1,30. Vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Jesus é a nossa sabedoria, Jesus é a nossa santificação, Jesus é a nossa justiça. A crise de Lutero, quando ele leu Romanos 1, versículos 16 e 17, porque Lutero pensou, 17, Romanos 1, 17, porque Lutero pensou, como que eu vou entrar no reino de Deus se eu sou injusto? E a Bíblia está dizendo que há justo, que o justo viverá da sua fé.
Então Lutero era um homem que orava 8, depois continuou orando, mas ele rezava, ele se maltratava, ele entrava numa cela e ficava ali dias e dias orando, se machucando e não conseguia ter paz, porque ele dizia assim: eu faço tudo isso, mas meus pensamentos são impuros. Como eu sou impuro? Como eu vou ser justo? Lendo Romanos capítulo 1, versículo 17, ele encontra a resposta aqui: o justo viverá a justiça, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O Evangelho de Cristo e a fé no Evangelho de Cristo em Cristo é que nos torna justificados diante de Deus. Romanos 5, versículo 1, o que diz lá? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, Ele é a nossa justiça. Está vendo isso, irmão? O Salmo 23, ele está dizendo que Ele nos caminha, então, Ele nos leva pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome, porque Ele honra Seu próprio nome, porque Ele é Deus e Ele é soberano, não porque nós merecemos. Ele nos leva por esse caminho da justiça. E qual que é o caminho da justiça? É Cristo. Então, quando Cristo está em mim e Deus me vê, Ele me vê justo, não por minhas obras, mas por causa da obra justa de Cristo. Porque Cristo fez uma obra e nos tornou justos, justificados, acertado a nossa conta com Deus, por causa da sua obra naquela cruz. Vamos continuar rapidamente, porque depois eu quero trabalhar, se Deus permitir, cada verdade dessa numa mensagem. Vamos continuar? Versículo 5. Ele preparas uma mesa perante mim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda. Ele prepara-nos uma mesa perante os nossos adversários. Ali a palavra inimigos tem a ver com o Jeová Nissim, é aquele que levanta uma bandeira. Bandeira no Antigo Testamento e bandeira também antigamente, até hoje né? Quando você vai para a guerra, você levanta uma bandeira, e aquela bandeira, você está debaixo daquela bandeira, você está lutando debaixo de uma bandeira, e o Senhor levantou uma bandeira, e Cristo é a nossa bandeira. Por isso o inimigo não nos toca, aleluia. Por isso o diabo não nos vai tirar das mãos de Deus. Por isso nada e nenhum mal contra as nossas almas alcançará, porque tem um Deus que levantou uma bandeira, que está levantando uma bandeira nessa luta que nós estamos. Então ele está dizendo: esse é o nosso Jeová Nissim, que Ele prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Eu continuo vivendo apesar dos inimigos, e o nosso maior inimigo não são pessoas. Efésios 6, versículo 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades no ar. Às vezes nós consideramos alguém inimigo, alguém pode ser usado pelo diabo, mas a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra as regiões, nas regiões celestiais. E Deus levanta a bandeira por nós. Quando o diabo nos vê, ele sabe que tem uma bandeira aqui em cima de mim e na sua vida: Cristo, Jeová Nissim, aleluia! Jeová Nissim. E ele se estremece, ele vai atacar porque é uma guerra, mas se estremece, e enquanto isso, nós estamos sendo servidos por Ele. Ele prepara uma mesa, nós estamos nos alimentando da vida dEle, da Sua palavra, de força, de graça, de paz, diante das nossas lutas e diante dos nossos inimigos. Ele unge a cabeça com óleo. Unge a minha cabeça com óleo. Há muitas ideias aqui, eu vou trabalhar com vocês, mas a ideia de ungir aqui é uma ideia também de cura e de proteção. Ele é manifestando aqui que Ele é o Jeová Rafá, o Jeová que cura. Por isso que Jesus curava. Veja que Jesus sempre estava curando, e cada vez que Jesus curava, Ele estava manifestando: eu sou o Jeová Rafá, eu curo. Quando Ele trazia visão ao cego, Ele diz: eu curo e dou luz. Quando Ele levantava o morto, Ele dizia: eu sou a vida. Então os atos dele eram a revelação daquilo que ele era. Então aqui está revelando que ele é o Jeová Rafá. E por último, o versículo 6 ele vai dizer assim:
certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Ele é alguém que é Emanuel, que está conosco e segue conosco, que jamais nos abandona. É a revelação de Deus, está entendendo isso? O Salmo é pura revelação daquilo que o Senhor é. Que coisa maravilhosa se nós pudéssemos experimentar melhor a palavra, comer a palavra, nos deliciarmos na palavra. Mas às vezes nós estamos com tanta pressa, né? E a gente é quase que, o Evangelho para nós é quase um fast food, assim que fala, né? Food. A gente quer rápido. A gente não para tempo para alimentar a palavra, para se aprofundar nela e para comer dela. Porque Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quando Ele é o nosso alimento, o nosso pão, a nossa água, temos forças para viver. É isso que o pastor faz com a ovelha. A ovelha, que somos nós, é apenas aquela que é beneficiada com tudo isso. Não há aqui nem muita fé envolvida, não há nada. Há só um pastor cuidando, há só um pastor protegendo. E esse é o nosso Deus. Porque se dependesse de mim e de você, provavelmente estaremos perdidos. A grande pergunta para nós continua sendo que eu primeiro quero fazer alguns questionamentos para nós todos. O Senhor é teu pastor? O Senhor é teu pastor? Mas Ele tem que ser Senhor. Ele não pode ser pastor de quem não quer Ele como Senhor. Isso significa que Ele nos comprou, pagou o preço, tem direito de fazer de nós o que Ele quiser. Nós não somos mais de nós mesmos, mas somos dele. Ele é o Senhor. Esse pastor é teu Senhor? Se esse pastor é teu Senhor, logicamente Ele pastoreará a sua vida. Você se rendeu à cruz. Você entendeu o Evangelho? Que o Evangelho é que agora Ele tem domínio sobre as nossas vidas, e nós vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Você entende e aceita o pastoreio de Deus? Ou às vezes agimos como bodes selvagens, não como ovelhas, bodes selvagens, que quando Ele toca a vara em nós, nos rebelamos. Quando Ele quer estender o cajado para nos tirar dos abismos, nós nos rebelamos. Você entende isso? Que agora Ele pastoreia a sua vida? Ou você prefere continuar pastoreando a sua vida? Irmãos, muitas vezes nós queremos dirigir os nossos rumos. Nós achamos que comandamos as nossas vidas. Nós fazemos a nossa agenda e colocamos Deus num lugar assim, de vez em quando eu dou um lugarzinho para Ele. Isso não é ter o Senhor como pastor. Ele tem que comandar as nossas vidas. Outra pergunta que eu faço: você aceita o jugo? E o jugo de Cristo é manso e suave. Você aceita e já aceitou que você não tem mais direito algum sobre você? E você entende que o jugo dele é suave? Ou preferimos andar debaixo do jugo do diabo? O jugo de nós mesmos. Estamos escravizados a quem? Ao pastor, que é Cristo, ou a nós mesmos e ao mundo? E a pergunta mais crucial nessa noite para todos nós aqui e para aqueles que nos ouvem também. Presta atenção, você é ovelha ou você é bode? O pastor não pastoreia ovelha, bode, mas ovelhas. Ele é o pastor das ovelhas. Amém? Amém. Vamos orar. O Senhor é meu pastor. Vai declarando no seu coração, entendendo essas mensagens que foram ministradas. O Senhor é o meu pastor. Ele é tudo. Ele é o que você procura. É tudo que eu procuro. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é toda a resposta. Ele é toda, porque Ele é a fonte de tudo. Eu sou aquele que é, que sempre será. Ele é tudo que eu preciso. Nós te louvamos, Senhor, e te
convidamos que o Teu Espírito nos ensine diariamente a Tua palavra. Somos tão dependentes de Ti, Senhor. Somos ovelhas e Te louvamos porque não somos mais como ovelhas que não têm pastor. Te louvamos porque o Senhor tem nos pastoreado. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes a Tua vara precisa mesmo ser aplicada em nossas vidas. E como a Tua palavra diz, foi-me bom ter sido afligido pelo Senhor, porque o Senhor só não quer que nós nos perdamos. Continue, Senhor, trabalhando as nossas vidas. Que o Senhor esteja mudando a nossa concepção, Pai, hoje em nome de Jesus, que a gente olhe para o Senhor e possamos estar satisfeitos no Senhor. Da mesma forma que o Teu servo Davi pôde dizer aquilo com tanta alegria, mesmo ele sendo um rei tão poderoso, mesmo ele governando toda aquela nação e o reino que ele governava, mesmo ele tendo o exército à sua disposição, ele sabia que o Senhor era o pastor da vida dele. Governa as nossas vidas, Senhor. Governa essa igreja, Senhor. Governa as famílias que aqui estão. Governa, Senhor, aqueles que se submetem à Tua cruz, Senhor. Deus, continue aplicando diariamente pelo Teu Espírito a palavra da cruz, o Evangelho, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, porque Tu és a nossa paz, o nosso descanso. Te louvamos porque Tu és a nossa cura. Te louvamos porque Tu és a nossa justiça, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que nos cerca de trás e diante por diante. O Senhor caminha conosco. A Tua bondade e misericórdia, porque é o Senhor, nos persegue, Senhor, e vai ao nosso encontro quando fugimos, ó Deus. Nós Te louvamos porque o Senhor nos busca quando estamos fracos. Nós Te louvamos porque o Senhor vai atrás de nós. Nós Te louvamos por essa misericórdia, Senhor. Nós Te louvamos por tudo aquilo que Tu és. No nome de Jesus. No nome de Jesus.
americanos explodiram os postos de petróleo naquela região. E é interessante que as ovelhas, quando ouviram as explosões, elas não fugiam assim para qualquer lado. Sabe onde elas corriam? Para onde elas corriam? Em volta do pastor das ovelhas. E mesmo diante das explosões, quando elas olhavam as explosões, elas ficavam em volta do pastor das ovelhas. Entendeu? E não saíam correndo. Os outros animais saíam desesperados, mas elas corriam para o Senhor. Assim também somos nós. No momento mais difícil, não corramos, mas corramos para os pés dele. Aleluia! Porque somos ovelhas. E se Ele está conosco, Ele está conosco. A palavra diz assim, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Aleluia, irmãos. Vamos cantar e continuar cantando isso em nome de Jesus. Eu passar por Ele, perfeito amor que me alcançou, e essa dor agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Deus vai abrir o mar. Abriu o mar para eu passar por Ele. Aleluia. Perfeito amor que me alcançou, e esta dor agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Aleluia! Deus seja louvado. Deus seja louvado. Podem sentar, nós estamos chegando ao final da nossa reunião. Sempre digo, não vão embora, porque a gente tem hoje canjica, de amendoim, canjica com coco, e tem bolo, e a gente quer conversar com cada um que está aqui, então vão embora, tá? Toda quinta-feira nós começamos o ministério da mesa com os homens. Então já tivemos, né? Entendeu? Márcio, né? Foi uma benção, né? A gente vai sentar naquela mesa no fundo e nós ali vamos contar as nossas lutas, vamos orar uns pelos outros na mesa. A ideia da igreja tem três realidades que são tripés. A cruz, por isso coloquei essa imagem, a nossa mensagem é centralizada em Cristo e na obra da cruz. A mesa de comunhão, porque nós precisamos ser amigos uns dos outros, temos que forçar isso muitas vezes. Andar junto, os homens, por exemplo, vão se reunir aqui, mas de vez em quando vão para uma lanchonete junto. As mulheres vão deixar, né? Vão deixar? E as mulheres não podem fazer isso. Vamos para uma sorveteria e vamos conversar, vamos fazer amizade, porque é preciso ser amigo. Nós temos que ter comunhão. Os amigos, então, é mais fácil você adorar quando você é amigo. Não dá para adorar com estranhos, nós temos que adorar com os amigos. Então, o projeto da igreja é muita mesa, muita comida, estarmos juntos, tá bom? Então, toda quinta, 7h30 da noite, eu comecei pela fé esse projeto aí, tá bom? E todos os homens, convide amigos, venham para cá. E nós vamos atrás dos homens também, que estão enfermos, tem gente enferma, vamos na casa, pegar os homens aqui, reúne aqui, ora, vamos na casa, pegamos os homens aqui, oramos e vamos invadir essa cidade aí, tá bom? Até no bar a gente vai. Mas não vai lá para fazer nada não, vai lá para tomar uma Coca-Cola e falar: Jesus Cristo é o Senhor aqui, viu? Nós estamos ali. Então os homens vão ser guerreiros, tá vendo? E o nome os homens são valentes, porque nós estamos na estrutura dos valentes de Davi. Davi recebeu 400 homens, lá em 1 Samuel vai falar, que estavam amedrontados, tímidos, homens que eram até marginais. Se você ver ele lá, depois eles viraram valentes. Então a gente vamos pedir que Deus nos transforme em homens valentes. Aleluia. Quinta-feira. A Gleice tem uma palavra também. A irmã está lembrando aqui que nós estamos deixando vocês irem, porque nós também iremos depois. Ah, sim. As mulheres vão poder também. A ideia é ser dinâmico, movimento, batista em movimento. Vocês não vão ficar parados. A gente vem, ora e sai. Vem, ora e sai. Vem, ora e sai. Os homens também são convidados, aí vamos na aldeia indígena lá em Apucarana. Estou acertando para Itamarana, para a gente ir na aldeia indígena, então vamos os homens. Depois a gente vai todo mundo junto, tá bom? Vai falar de terça? Terça-feira,
Às 15 horas nós vamos começar um ministério Entre Fios e Agulhas. Terça-feira, às 15 horas. 15 horas. As mulheres entre fios e agulhas. Então vai trabalhar com crochê, tricô, macramê. tem mais matelacê. Vê como eu entendo tudo? Matelacê não. Não matelacê não? Não, matelacê é pano. E Tricô, crochê, macramê, ponto cruz, tudo que é uma tem estratégia. Nós vamos chamar as vizinhas, já chamamos uma vizinha ali, e já na academia lá chamamos umas pessoas. Então toda terça-feira a gente vem, as irmãs sentam ali, vão bem devagar, vão só fazendo as coisas. Depois um dia fala assim: ó, alguém está precisando de uma oração? Faz uma oração, faz uma visita, a coisa vai fluindo. E as irmãs também vão fazer os seus chás, né? Com certeza. Vai acontecer no nome de Jesus. Amém, irmãos? Algum recado a mais? Não? Glória a Deus. Os enfermos, e nós temos uma família também enferma, né? Cadê o Júlio? Está assistindo lá? Será alguém não está acompanhando? Não dá para acompanhar ali. Então, se eles estão assistindo lá, Deus abençoe. Clodoaldo também está A Clodoaldo também, que haja cura no nome de Jesus. Acho que são esses, né? As irmãs, a irmã Dir está ali acompanhando, né? Firme e forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem mais? Ok? Esteja orando pela igreja. Obrigado pelas suas contribuições. Nós temos o desafio de continuar essa obra, né? Dar continuidade ao trabalho dessa obra, e Deus tem sido muito bom conosco. Junho, primeiro domingo, vamos falar só para encerrar agora. Você está me ouvindo, você pode vir também. Primeiro domingo de junho, a ceia do Senhor. A gente quer fazer uma festa à noite aqui. Vamos fazer de dia, porque eu acho que por enquanto não temos uma organização. Então vamos trazer todo mundo, né, naquele domingo, todo mundo vai trazer comida. Nós escalamos, né, cada domingo. Mas naquele dia todo mundo trazia comida, porque a gente vai fazer a ceia cerimonial, que é do pão e do suco, né, que é o sangue e o corpo de Cristo, e depois vamos comer juntos, tá bem? Que é a nossa Páscoa, a nossa comunhão, primeiro domingo. Segundo domingo, dia 8, vem uma equipe aqui. Vem um pastor que é de uma comunidade, foi membro aqui dessa igreja, talvez antes dos irmãos, pastor Marcel. Ele é diretor de uma escola hoje. Ele mandou um currículo cheio de currículo, mas é um homem de Deus. E ele vem com uma banda da igreja. E ele vai ter banda, ele vai pregar. Não me deixem sozinho aqui com ele, dia 8. Tá certo? Glória a Deus. E depois vamos fazer as outras escalas. Queremos começar a ter eventos e oferecer para os irmãos uma mesa. Vai ter a palavra aqui, vai ter adoração ali. Aí se você tiver fome e sede, você vai lá. Se você estiver satisfeito, já comi muito, não vou na mesa. Mas a gente vai oferecer a mesa para vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Fabiano está aqui, quer apresentar? Já falou, né? É filha, eu não conheço, né? Talvez é criança, talvez. A nora Jéssica e o filho Eliel. Filho é o filho, né? Eliel. E a neta Eloá. Eloá. Tem filha também, né? Filha, a Carolina. Eu acho que eu conheci esse povo quando era criança, né? Eu vim aqui e faz. Não, fala com a criança. Nem vou falar, né? Quando era criança, não. Tinha nascido já, mas. Tá bom, Deus abençoe vocês, estejam entre nós, que acho que ainda nós estamos levantando a membresia dessa igreja. Talvez ainda esteja na membresia, né? Não sei. A gente vai conversando aí. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos encerrar bastante alegria, Thiago. Você vai falar Deus seja louvado, Thiago? Vem cá, Thiago. Você tem coragem? Quer treinar os meninos? Não tem? Então eu vou até você. Pera aí. Fala assim, fala pro povo. Deus seja. A gente vai falar louvado. É bem forte. Como que você é forte? Deus seja. Deus seja. Louvado. Mais uma vez. Deus seja. Louvado. Aleluia. Nós estamos preparando uma salinha ali atrás, irmãos. Essa semana eu vou começar a mexer ali, pintar. Se tiver alguma ideia de colocar, de enfeitar ali atrás, fazer uma sala para as crianças. Bem, vamos ficar em pé e receba a bênção agora em nome de Jesus. Também aqueles que estão nos acompanhando lá, Deus abençoe e receba a bênção em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Pode ir.